Olá pessoal, meu nome é Nice Santana, sou artesã e trabalho com pintura em tecido. Hoje eu vou passar para vocês um trabalho de rosas. Aqui é uma toalha, isso aqui é para nós tirarmos algumas dúvidas em relação às minhas aulas que eu estou postando. Bom, nós vamos fazer essa daqui com o sombreado usando o pituá e o cinza, tirando o excesso no prato. Eu não borrifei, certo? Apenas tirei o excesso da tinta. Vocês lembrem de sempre umedecer o pincel, ok? E vamos passando delicadamente, devagar, fazendo uma volta. Não se preocupe se vai passar para o desenho da rosa ou da folha, porque isso depois a gente corrige. Esse cinza, ele é bem escuro. Tem o cinza mais claro, tem o cinza lunar, que é um pouco mais escuro. Vamos sempre pegando no prato, para poder o pincel pegar bem a tinta. E fazer o sombreado, espalhando bem. Essa parte aqui também eu levo um pouco de cinza. Em toalha de banho, tem sempre uma dica aqui ou uma dica ali, que a gente sempre gosta de dar. Então, essas dicas eu tô dando agora nessa aula, nessa pequena aula. Eu vou pegar agora o sépia com o pincel de cerdas duras da Condor, número 10. E vou fazer uma aplicação para que fique mais escuro. Essas aulas que eu dou no YouTube é para vocês terem ideia das minhas aulas e meus módulos, ok? Se inscrevam no YouTube, dê o joinha, porque quanto mais vocês compartilhem, quanto mais joinha vocês derem, mais aulas eu postarei, ok? Vamos agora pintar a folha, passando o clareador diluído em água filtrada. Essa folha, ela vai ser cinza lunar com sépia, só que uma carga pequena. Vamos passar para o pincel menor, de cerdas macia, porque eu quero pouca tinta escura.
E o cinza, ele vem na parte da borda. E aqui embaixo, um pouco mais de sépia. Você pega o branco e faz onde não levou tinta, nem cinza lunar e nem sépia, você aplica o branco. Sempre com a ponta da tinta, sempre com a ponta do pincel com pouca tinta. Se você tiver o pincel menor ainda, o número 4, o número 6, para essas folhas menores, ainda é melhor para quem está aprendendo. Aqui é o número 8. Venho passando a tinta e traga em seguida o branco. Devagar, com cuidado e atenção. Depois que vocês passarem o branco e você achar necessário colocar mais alguma tinta, por exemplo, eu achei necessário colocar aqui, ó. Eu coloco, só que como estivesse contornando. Ok? E eu vou botar aqui um pouquinho de sépia. Não, aqui. Aqui vocês tragam uma carga bem generosa de cinza. Essa é a última folha que fica em cima. Com o branco, umas pinceladas da borda para dentro e do meio para a borda. E tem uma tinta. Aqui nós vamos passando novamente, que é essa folhinha aqui. Só tô pegando um pouquinho de vinho, só para dar uma variedade, fazer uma folhinha diferente. Isso vocês podem pegar ou não. Depois que a gente fizer a folha, a gente vem fazendo o acabamento. Você pega o pincel filé fininho, 00. Se não souber fazer com pincel grande, para quem está começando é difícil, então faça com pincel 00, redondo, que assim fica mais fácil de vocês lembrarem. Faça um acabamento aqui, outro ali, para completar. E aqui também. E assim a gente finaliza as folhas. Vamos passar o clareador na flor. Essa rosa ela vai ter uma cor rosa puro.
com magenta e vinho. E a pétala vai ser branca. O formato das pétalas. Vamos aplicar o clareador. Eu tô aplicando com o pincel de cerdas macia, mas vocês podem aplicar com qualquer pincel, contanto que ele seja grande. Aqui vocês montam, pega o pincel, o branco vocês faz uma aplicação aqui em cima e espalha bem. Vem com o rosa puro e aplica no miolo. E vem contornando com um pouco de rosa no contorno da rosa. E aplicando e puxando para dentro. Assim a gente vai fazendo a aplicação do rosa puro. Depois a gente vem aqui nessa parte do meio da rosa, dá outra aplicação de branco, espalha bem. Vem com o rosa puro. E vem fazendo a aplicação depois nas pétalas laterais. Que não precisa aplicar o branco não. Que você vem passando sempre abaixo da linha. Sempre espalhando bem. E aqui fazendo um contorno, quase como um U. Essa daqui é a última pétala, vocês fazem o contorno também, deixando só a parte do meio sem aplicação de rosa. Passa para a tinta magenta, com o mesmo pincel. Primeiro aplica no miolo e espalha. Faz algumas aplicações nas pétalas. Essa aqui você aplica no meio, faz uma curva, depois vem com essa parte, faz outra. A rosa aqui nessa parte aqui, tem vários modelos. Eu vou fazer no decorrer do tempo, passando para vocês. E uma aplicação nessa parte de baixo, mais generosa. Eu venho com o vinho no miolo também. Isso aqui é mais escuro, que é para poder dar uma profundidade melhor. Sem esconder nem o magenta e nem o rosa. Aí eu venho pra cá, trago o vinho, sem ser com uma carga muito grande, só um pouco. Essa parte que leva mais sombra, eu boto mais vinho.
Essa parte aqui não, só o pincel melado. Vamos com o branco. Vamos passar uma pincelada no miolo, deitada, outra já inclinada e a outra mais em pé. E do outro lado do mesmo jeito. Depois a gente esfumaça. Esfumaçando vai dar uma claridade nessa parte de baixo, como fosse uma luz, né? Você vem agora aqui em cima, faça uma pincelada reta, e na outra que tá feita, já tá pintada, você só puxa como tivesse sido dobrada. Uma reta e a outra como fosse dobrada. E assim por diante. Aqui já é uma pétala completa, sem ser na parte de cima total, já é uma parte que pega uma pétala mais aberta. Então, já leva uma carga de tinta branca maior. Essa pétala aqui, ela vai continuar aqui. Então, eu venho aqui, dou uma curva e emendo com ela. Essa daqui, eu venho com uma carga e emendo aqui. Só que não posso deixar esse risco. Então, eu venho, espalho e boto um pouco de suavidade. Então, aqui também do mesmo jeito, só que do outro lado eu viro o pincel, todo esse lado vou para esse, viro o pincel e levo, eu toco o tecido, a parte que tem tinta, a parte que está levando a tinta. Aqui já é o acabamento. Então, vamos fazer primeiro as pétalas. Aqui para vocês entenderem, ó, novamente, da mesma forma da outra, né? Eu venho aqui eu já viro o pincel, tava assim, virei o pincel e trouxe a carga montando essa pétala no interior da rosa. Aqui do mesmo jeito que essa pétala, aqui ela vira, ela tá virada, ela vem aqui, né, como botão e vira fazendo a pétala. Então, vocês unem elas duas, vai dar um resultado bem bonito. Aqui são as pétalas que já estão abertas. Passa a pincelada com uma carga satisfatória, mas não muito. Deu para fazer elas duas, ó. Mas eu tive que passar para outra para não vir com muita tinta, senão eu cubro o rosa. Não é isso que a gente quer. Então, ó. Aqui eu continuo fazendo a pétala. Essa daqui, ela tá quase de baixo, como se estivesse por dentro da toalha. Então, eu só faço uma pequena continuação aqui, como se ela estivesse saindo da toalha. Mas é como se fosse essa. Essa daqui eu dou uma pincelada no meio da pétala. Nem no final, nem no meio. Você bota uma pincelada e espalha, pouca carga. Aqui em cima, vamos fazer o acabamento. A gente faz uma pincelada em pé, de um lado e do outro. E espalha bem, fazendo bem aplicada. Aqui também. Aqui outra, que são as pétalas pequenas. Estão mais fechadas. Certo? E assim a gente monta a pétala. Aqui a gente já faz um acabamento da rosa, já terminando ela. Vamos fazer o botão. Ele é rápido, simples. Vamos passar o rosa puro, o magenta
Magenta eu passo mais nessa parte de baixo, sem ser nessa ponta. Na ponta eu trago uma generosa camada de tinta branca e passo fazendo como tivesse montando as pétalas fechadas. Assim. Troco de pincel por um pincel menor, número 2. Boto um branco nessa parte aqui de baixo da pétala, que é onde vai segurar a pétala, e venho com o sépia preencho com cuidado e faço tô levantando assim a mão, mas para vocês não perderem a parte que eu tô passando a tinta. Aqui no meio vocês fazem um triângulozinho bem fino. E aqui outra pincelada que dá continuação da parte que cobre o botão antes dele abrir. Depois você pega alguns pontinhos, coloca no miolo, vem com amarelo ouro e completa o miolo. Vamos pegar, fazer uns espinhos nesse talo e puxar alguns talos finos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Só para vocês tirarem as dúvidas de como formar, como pintar uma rosa, ok? Depois eu trago o crisântemo. Um abraço para todos e fique com Deus.